Fábio, a Neuza Villanova Que nos lindo colocou sobrenome, assim: Villanova. minha filha disse que em sonho para prima. Minha filha disse em sonho para prima dela que era para me dizer que estava voltando. Será que ela vai reencarnar logo? A prima sonhou com a filha que já desencarnou, que ela estava voltando, né? Às vezes sim, às vezes pode acontecer de estar reencarnando, né? O espírito ele não tem um tempo certo, tem que ficar tanto tempo no mundo espiritual para reencarnar. Não existe um tempo determinado, não existe regra quanto a isso, né? E às vezes eles vêm nos avisar assim que o tempo do regresso está voltando. Eu até conto, já contei em lives um caso que aconteceu comigo, quer dizer, já aconteceram milhares, mas teve um que foi muito forte, que eu sempre relembro, que um filho de um amigo sofreu um acidente gravíssimo e morreu na hora, ficou ali dentro do carro. E ele era um grandes amigos, só que foi bem numa época de carnaval e nós estávamos viajando. E daí quando voltamos e tal, eles eram de outra cidade. Eu fui saber, acho que uma semana depois do acidente, o guri já tinha sido enterrado, claro. E quando eu soube, eu levei um choque, né? O rapaz tinha 20 anos, 22 anos, eu acho. Então nós corremos para a casa dele, né? E daí ele estava ainda, né? Imagina, uma semana, aquele filho era muito, muito, muito ligado a eles, ao casal. E depois de alguns anos, eu acredito que 2 anos, 3, 4, não lembro, assim, para falar bem o tempo, nós fomos visitá-los de novo. E a filha mais velha deles, já tinha um filhinho na época que ele morreu e já tinha ganho outro. Depois que ele morreu, engravidou e teve um outro sobrinho, né? E nós almoçando e conversando, eles o tempo todo eles queriam assim que eu dissesse que aquele menino era a encarnação do rapaz, né? O tempo todo. Ele fazia isso que nem o tio. Ele fala que nem o tio. E eu não falava nada, né? E parecia assim que eles queriam a minha concordância de que realmente eles tinham razão, que o rapaz o menino era o tio de novo, né? E é uma coisa assim muito, mesmo que a gente tenha certeza, é muito delicado tu falar, né? É muito delicado, até porque tu pode mudar o roteiro de alguma vida, né? Tu sabendo que aquele ali é o fulano, é. Então eu fiquei quieta e eles falando, daqui a pouco eu entendi a espiritualidade, né? Que trabalha comigo, disse, não é, esse menino é outro espírito amigo que reencarnou entre eles, mas não é o filho, né? E como eu fiquei quieta, e como eles insistiram muito, eu disse, olha, eu queria dizer para vocês, eu pensei, daqui a pouco eu digo que é o filho, vai ser uma alegria para eles, se era isso que eles queriam ouvir, e não ia mudar nada na minha vida, e nem ia mudar na vida deles, saber que o filho estava ali de volta, né? Mas eu pensei assim, meu Deus, não estava em mim aquilo, né? E daí eu disse, olha, eu queria muito poder dizer para vocês que esse menino é o Guto, mas infelizmente não é, né? É um outro espírito. Falei exatamente as palavras que os espíritos, esses amigos, me disseram. E tu sabe que na hora o homem, o pai da família, meu amigo, ele baixou a cabeça na mesa e chorou muito. Eu pensei, meu Deus, o que eu tinha que falar? Por que não fiquei quieto e dissesse não sei, né? O que eu tinha que falar? E o homem não parava de chorar, assim, chorava muito forte.
Depois ele levantou a cabeça, ele pegou minhas mãos e disse assim: Fábio, tu não imagina a notícia boa que tu me deu, porque eu tinha tanto medo que fosse ele. A minha esperança é quando eu voltar a encontrar o meu filho lá e a gente ainda ficar junto. Entende? Então, era tudo o que ele queria. Talvez a mãe, a irmã, pelo entusiasmo, não, mas era tudo que ele queria, que não fosse reencarnação do filho. Eles queriam se encontrar ainda, na verdade. Porque ele achava assim que o filho tinha o lugar dele, assim como o neto tem. Então, eu também penso assim. Eu acho que, independente de quem seja, acho que cada um tem que viver a sua encarnação. Que nem disseram já, para mim, os espíritos já me disseram que eu tenho um neto que é um avô. Tudo bem, mas eu acho assim que o avô já viveu o tempo, a reencarnação dele. Já foi embora. Essa vez é do neto, então a gente tem que achar as qualidades do neto, os vícios, os defeitos do neto, não ligar a outra pessoa, entende? Eu não concordo assim muito. Acho bacana assim quando a gente fica sabendo e tal, mas eu não concordo em a gente fazer muitas ligações, porque parece que a gente prende aquele espírito de viver uma nova encarnação. Parece que ele tem que se ligar à do passado, né? Sim. A Neuza Villanova respondeu, Fábio, que essa sobrinha está grávida de 6 meses. Pode ser, né? Às vezes acontece de voltar. E geralmente eles gostam de voltar dentro do seio familiar, né?